para a minha vida e para a sua vida. Então, o nosso Deus, ele, em várias partes da Bíblia, ele faz questão de dar, inclusive, exemplos, para que a gente fique ligado em tudo isso. Amém? Então, abra a palavra de Deus. Deixa eu ver aqui, se não... eu acho que em Lucas. Opa. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17, versículo 32. Ele dá exemplo de uma mulher. Se a Maria estivesse aqui, eu ia falar com ela, só podia ser mulher. Esse exemplo aqui é negativo. Amém? E olha só, Lucas 17, 32. O que é que diz aí? O que é que Jesus fala? Lembrai-vos da mulher... Fala comigo. Eu preciso lembrar da atitude e do fim da mulher de Ló. Amém? Feche seus olhos, olhe comigo para essa mensagem que a gente já vai falar aqui com relação a isso. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por estar aqui com o teu povo e pedir mais uma vez que o Senhor venha nos usar como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que nós precisamos, necessitamos ouvir. Para que possamos, ó Pai, ter o coração como o Senhor deseja. O Senhor está sempre apontando para o futuro e restaurando o nosso presente. Por isso, nos abençoa mais uma vez e ao teu povo em nome de Jesus. Amém? Olha o que o Senhor fala. O nosso Senhor Jesus, vou mostrar aqui o contexto que ele falou isso aí. Ele está falando sobre o final dos tempos. Sobre o quê? Ele está dizendo o seguinte, ó, cuidado, quando tiverem dois, né, naquele dia, tiverem dois trabalhando, né, no campo, não volte para casa, porque ele vai pegar de supetão, vamos colocar assim, né? Aquele dia, quando fala assim, eis o Cristo aqui, o Cristo ali, não acredite, porque como um raio sai do ocidente, vai por, né, por oriente, assim será a vinda do Filho do Homem, todo olho verá, e vai ser com muita rapidez, chegar como um ladrão, né, de surpresa, onde ninguém espera. Aí ele ainda fala o seguinte, cuidado para que os vossos corações não estejam sobrecarregados com os cuidados da vida. Ele não fala nem pecado, ele fala o quê? Os cuidados da vida, porque podem tirar a tua espiritualidade, a tua proximidade com Deus. Quem já teve muito problema aí, que não consegue pensar em outra coisa, a não ser no problema? É ou não é? Então, muito mal orar, muito mal ler a palavra, ter força para vir na igreja, tem dificuldade. Então, o que Jesus fala? Cuidado com né, para a gente tomar cuidado com os cuidados da vida. São terríveis. E ele está falando sobre isso. E aí ele dá uma parada e fala assim, ó, lembrai-vos da mulher de Ló. Opa, então é para a gente vigiar. Então vamos saber como é que foi essa história, para a gente poder entender o que Jesus quis falar. Porque o Senhor Jesus sempre aponta para onde? Para o futuro. Fala comigo, o Senhor Jesus aponta sempre para o futuro. Vou preparar lugar e vou voltar para buscar vocês. É ou não é verdade? Está falando para o futuro. Né? Naquele dia e tal. Então ainda hoje estará comigo para sempre presente e futuro. Nada de passado. Vou consertar o teu passado. Aonde você já viu isso na Bíblia aí? Alguém já viu? Não pode deixar que tudo que você fez de errado lá atrás, eu vou voltar lá e vou consertar isso que ele faz? Não, eu vou apagar aquilo que você fez e não vou me lembrar também, quero que você também não se lembre. Está ligado aí, irmão? Fala com o irmão, está ligado? Não é assim, tá vendo? Né? Tem que estar ligado, né? Então, quando ele vai falando sobre o futuro, né? Quando ele vai vir buscar a igreja, as coisas que vão acontecer, ele fala, lembrai-vos da mulher de Ló. Então é para a gente se ligar. O que aconteceu ali? A Bíblia diz que Deus, ele viu o pecado de Sodoma e Gomorra, que estava muito, assim, terrível. Para aquela época, se bem que tem cidade hoje pior um pouquinho. Quem concorda comigo aí? Está bem bravo mesmo, né? E aí, não, eu até falo isso, porque na época de Jesus já tinha cidade pior do que Sodoma e Gomorra, tá? Porque ele fala isso, ele fala para Betsaída, Corazim, Cafarnaum, ele fala assim, ai de vós, porque se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os milagres que eu fiz aqui, e se tivesse ouvido o que eu ouvi, eles teriam se convertido. Então, Betsaída, Corazim, Cafarnaum, ela falou, vocês pensam que estão se levando até ao céu, contudo serão abatidos até o inferno. E haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Olha só. Se naquela época Jesus estava ruim, hoje como é que está? É ou não é? Hã? Então,
E aí o Senhor Jesus ainda não destruiu tudo, ou seja, não chegou o juízo, porque a igreja está aqui, porque a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Mas o dia que ela for tirada, é o que o apóstolo Paulo fala. Só tem um que detém essa destruição, né? Agora, o Espírito Santo que está agindo na igreja. O dia que for tirado, acabou. Não tem mais motivo. Porque não vai ter mais conversão. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, quem é? É o Espírito Santo. Se ele for tirado, como é que vai converter? Amém? Então, Deus fala consigo mesmo. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado. O pecado deles chegaram até a minha medida do pecado. Isso aqui é muito importante a gente entender isso. Quando ele fala dos amorreus, também fala a mesma coisa. A medida do pecado. Então, existe uma o quê? Medida do pecado. Quem sabe dessa medida? Só Deus. Então, uma pessoa tem medida do pecado? Tem. Uma família? Uma nação? Tem. Existe uma medida, só Deus sabe. E quando chega ao limite, Deus age. Porque não tem solução. Quem entendeu bem aqui? Amém? O pecado é uma doença na alma, mas é uma doença e contamina. E aí Deus fala, vou ter que destruir aquela cidade. Mas eu não vou fazer isso antes de falar com o meu servo Abraão. Porque eu sei que ele vai ensinar os meus mandamentos aos seus filhos e os filhos dos seus filhos. E ele há de ser uma grande nação. E aí Deus vai falar com Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado de Sodoma e Gomorra chegou até mim. E aí Abraão faz aquele discurso que vocês sabem muito bem. Vou contar aqui rapidinho. Abraão chega para Deus e fala assim, Senhor, deixa eu falar uma coisa, o Senhor é o juiz de toda a terra, o Senhor todo-poderoso, Criador, o Senhor vai destruir, o Senhor jamais destruiria o justo com o ímpio. Jamais faria o justo pagar pelo pecador. Então, se tiver 50 justos na cidade, o Senhor vai destruir aquela cidade? E aí Deus fala, não. Por amor aos 50 justos, eu pouparia o quê? A cidade. E aí Abraão vai, Senhor, não se irrite se eu falar só mais essa vez, mas se tiver 40... Aí Deus fala para Abraão, não, Abraão, se tiver 40, eu vou poupar a cidade por amor de justo. Aí Abraão vai, conversa, bate papo, e fala, Senhor, deixa eu pensar no negócio aqui. Mas de repente não consegue ter 40, se só tiver 30. Aí Deus fala, Abraão, se tiver 30 justos, eu não vou destruir por amor aos 30 justos. Fala com a pessoa que está ao seu lado, está entendendo? Porque a destruição, o juízo ainda não veio. Amém? Quem está entendendo, diga amém. E aí, Abraão vai e fala com Deus assim, Senhor, não se irrite comigo. Eu sei que eu sou pó, mas eu preciso fazer mais uma pergunta ao Senhor. 20. Aí Deus fala, se tiver 20, Abraão, eu não vou destruir a cidade, por causa do amor dos 20. Chatinho, né? Mas... para você ver como o coração de um profeta, de um homem de Deus, age. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? E esse tem que ser o teu coração. Glória a Deus. Não se alegrar com a destruição de ninguém, ainda que a destruição tenha sido feita pelo próprio Deus, porque Deus também não se alegra com a morte do ímpio. Ele fala, não me alegro com a morte de ninguém, antes desejo que ouça a palavra, se converta e viva. Esse deve ser o nosso sentimento, né? Seguir os passos de Abraão, que pede pelo pecador. Não é claro que ele pediu pelo justo, mas na realidade é poupar quem? O pecador também. Amém? E aí, na caminhada, Abraão vai tenta dar mais uma investida lá e fala, Senhor, olha, vai ficar chateado, não? Mas eu vou fazer mais uma pergunta. Se tiver... Já imaginou? Não tem 20, mas tem 10. Aí Deus fala 10 e não se fala mais nisso. E Deus foi embora, porque se ficasse ali, Abraão ia perturbar mais ele. Não é? Amém? Mas isso é muito bom você entender, que quando Jesus apaga os teus pecados e que ele abre um novo e vivo acesso, que é através do sangue dele, a você, ao Pai Celestial, mostra que as suas orações são ouvidas e atendidas. Quem entendeu bem aqui? Amém? Não somos justos, assim como o pai Abraão foi justificado pela fé, que creu em Deus. Quem crê em Jesus Cristo aí? Então, você tem acesso livre ao Pai. Amém? Não quer dizer que vai te atender, que ele destruiu Sodoma e Gomorra, mas ele vai te ouvir. Glória a Deus. E aí, o que Deus faz? Envia os anjos até lá
para poder dar uma checada. Claro que Deus já sabia, mas ele envia os anjos até lá para eles vão direto na casa de Ló, que era sobrinho de quem? De Abraão. Amém? É aquele Ló, que era sobrinho dele, estava junto com Abraão, criou uma série de problemas, né? Lá junto com o meio dos pastores de Abraão. Aí cada um se dividiu, ele olhou as campinas de Sodoma e Gomorra, era uma coisa maravilhosa, né? Aquele espaço verdejante, né? E aí vai Ló para lá, né? Quem se lembra das campinas verdejantes do Teletubb? Quem se lembra daquele? E aí Ló vai lá pulando, imagina Ló com aquele negócio pulando para lá e para cá com os filhinhos dele, vai para lá. Só que nem tudo que reluz é o quê? Fala com o irmão que está, cuidado com seus olhos. Nem tudo que aparenta ser bom é bom. Amém ou não amém? Amém? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E as qualidades do fruto lá, que não podia se comer? Era bom, agradável e desejável, não era perfeito. Então a gente tem que tomar cuidado. Nem tudo que é agradável, que é bom, né? Pode ser desejável, mas pode não ser o quê? Perfeito. Perfeito é só a vontade de Deus. Amém? Então a gente tem que estar muito ligadinho, porque parece, mas não é. Então os anjos vão até lá, e quando os anjos chegam até lá, encontram Ló e a família, a esposa e 2 filhas, e aí a história se desenrola, porque os homens da cidade queriam saber quem era, achavam que eram pessoas, que eram espiões, aquela coisa toda, e aí por isso a Sodoma e Gomorra ganha aquela fama, porque eles queriam, né, até ter, vamos falar, relação com os anjos, olha só, coisa, né, terrível. E aí os anjos, né, causam cegueira neles, tiram Ló, suas filhas e a esposa. E os anjos falam o quê? Vão para aquele monte, fiquem lá e aguardem lá, porque Deus vai destruir tudo. Mas não olhem para onde? Fala com o irmão, olha o passado aí. E aí a Bíblia diz que quando eles estão subindo, que começa o fogo a cair, começa, né, do céu, começa a ser destruído tudo, e eles se apressam logo, larga tudo aí, deixa para lá. E eles começam a querer pegar as coisas, não esquece isso, vamos embora, né? A vida vale mais do que a roupa, não é verdade? E aí a mulher de Ló faz o quê? Olha para trás. Quando ela olha para trás, o que ela vira? Uma estátua de sal. Ela cometeu um erro grotesco. E aí, por isso, Jesus fala, lembrai-vos da mulher de Ló. Mas só foi essa atitude que ela tomou, gente? Só porque olhou para trás? Não é bem assim. Na realidade, esse olhar para trás significa não ter saudade, não sentir vontade de voltar. Quem está entendendo bem aqui? Há uma diferença muito grande de vir algumas memórias ou você sentir saudade e desejo de voltar. Quem entendeu aqui a diferença aqui? Amém? O Espírito Santo ele vai detectar isso. Essa é a diferença. Tá? Então, quando ela sente o desejo de olhar para, né, trás, ela estava com pesar pela cidade que estava sendo destruída, pela vida que ela tinha. Amém? Então, presta bem atenção no que eu vou falar para você. Não sinta saudade daquilo que Deus já tirou da tua vida. Não olhe para trás daquilo que Deus está queimando. Amém? Aquilo que Deus está destruindo. Quem pode dar uma glória a Deus bem alto aqui? Amém? Fala comigo assim, Senhor Jesus, me ajuda a não sentir saudade daquilo que o Senhor já tirou da minha vida. É importante o crente entender isso. Por isso que Jesus fala, lembrai-vos da mulher de Ló, não é algo simples, não. É sério isso. Então voltar é perigoso demais. É perigoso demais. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Algo semelhante aconteceu com Sansão. A Bíblia diz que ele ia por um caminho e de repente vem um leão e ele mata aquele leão. Deus dá livramento a ele, ele sai, depois ele com o pai dele. A Bíblia diz que ele volta para ver o leão que ele havia matado. Se já foi difícil você lutar contra aquilo que Deus já te libertou, tu quer voltar para ver? Quem está entendendo aqui?
já teve muita dificuldade, muito problema para poder sair daquela desgraça, daquela dificuldade. Deus tira, tu quer voltar para ver. Aí o que ele encontra? No leão, algo mais inusitado, mel. Encontra mel no leão, mas mel em uma coisa morta, mel em uma coisa podre. E ele vai, pega o mel e come aquele mel. Às vezes você viveu no passado, nós vivemos no passado, e aquilo parecia bom para você, mas já está morto, fedendo, aí você vai trazer na memória. Lembra que vai vir mel, mas vem coisa morta e putrefada junto. Quem está entendendo bem aqui comigo? Fala assim, Senhor Jesus, me ajuda. Me livra, Senhor, desse passado podre. Já acabou. Jesus já perdoou, acabou. Por isso ele fala, não vos lembrei das coisas passadas, nem as considerei. E até coisas que foram boas, aparentemente estavam no mundo, mas aquilo levava contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus e com certeza leva a gente para a desgraça. Quem entendeu bem aqui? Momentos ruins, difíceis que passou, de repente aprisionado em uma situação, mas Deus já está livrando, então não olha para trás, faz igual o Papalégua, mete o pé. Quem entendeu? Amém? Quem se lembra do Papalégua aqui? Bibi, vai embora. Passa batido, gente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, olhar para trás é desejar aquilo que Deus já está tirando. E aí, sabe o que vai acontecer? Vira estátua de sal, ficar paralisado ali naquele lugar. Deus não pode agir enquanto o coração está lá atrás. Deus não pode colocar o novo enquanto não tirar totalmente o velho. Amém? Quem está entendendo essa mensagem aqui para você hoje aqui? Olha, Deus tem futuro maravilhoso. Ele fala, eis que faço nova todas as coisas. Quando Cristo entra na nossa vida, fala assim, quem está em Cristo Jesus é o quê? Nova criatura, novo pensamento, novo sentimento, novo rumo, novo propósito, novo tudo. Amém? Antes éramos pecadores, assim, terríveis. Hoje somos santos em Cristo Jesus. Já temos título dele. Fomos justificados por ele. Sabe, temos um céu de glória nos esperando. E ainda aqui tem propósito maravilhoso para a sua vida. Mas eu não posso ficar olhando o quê? Para trás. Falar comigo assim, foi ruim ou foi bom? Acabou. Amém? Amém? Hoje o melhor, amanhã vai ser o quê? Melhor ainda, com Cristo Jesus. Glória a Deus. Então a gente vê que o que Deus deseja tirar do nosso coração não é simplesmente ele não quer só uma simples obediência. Existem propósitos para isso. Propósitos. E os propósitos, na realidade, são que nós devemos ter uma vida abundante. Por isso ele faz questão de apagar o nosso passado. Pastor, eu estou com dificuldade de apagar o passado. Estava conversando hoje com o irmão, faz um jejum, faz um propósito. Pede a Deus, Senhor, me livra aí, Senhor. Né? Faz um propósito, um jejum com ele. Senhor, me livra porque está me agarrando, eu preciso avançar. Você vai ver o poder espiritual que vai vir sobre a tua vida para você avançar. Amém? Para você o que? Avançar. E você vai ver como é bom avançar sem o peso do passado, sem o arranho. Então, o nosso Deus sempre aponta para o futuro. E o futuro é sempre melhor do que o passado. Porque o que nos espera no futuro? O céu. Tudo aqui vai ser bom. Deus vai colocar para a tua vida ainda. Pode ter luta, alguma dificuldade, mas faz parte da nossa vida. Mas o que nos aguarda no fim é o melhor de tudo, que é o céu de glória. Amém? É o melhor. O povo, para a gente encerrar aqui, o povo que Deus tirou lá do Egito, nós temos eles como tipo, sombra daquilo que somos nós hoje. Deus libertou o povo, os hebreus, lá da mão de Faraó, e era impossível eles sozinhos conseguirem isso. Então era preciso a mão de Deus fazer isso. Quem entendeu bem aqui? Era um povo escravo, nascido na escravidão, não tinha a menor possibilidade de eles serem libertos. Nós estávamos ali quase 400 anos ali.
Foi necessário Deus ir lá e tirar com a mão forte. A mesma coisa somos nós. Era impossível, tendo em vista o nosso pecado, a gente se livrar das mãos do diabo. E o Senhor Jesus veio e nos comprou com o preço do sangue dele. Amém? Ele arrancou, falou, não, comprei e está acabado, é meu. Quem é de Jesus aí? Então, glória a Deus. Acabou. Eu e você não poderíamos. Então, aquele povo estava caminhando para Canaã. Canaã terrestre. Canaã que Deus havia prometido a Abraão, Isaac e Jacó. E usou Moisés para isso. Hoje nós fomos libertos, né, do mundo, do pecado, né, das trevas, da mão de um tipo de faraó que é o diabo. Estamos caminhando para Canaã, que a Bíblia diz Canaã celestial. Amém? Mas o livro de Hebreus diz que ainda não chegamos lá. Então nem todo mundo que foi liberto da mão de faraó chegou em Canaã. Nem todo mundo que infelizmente é liberto das mãos do diabo, de repente pode chegar em Canaã celestial. O que eu preciso fazer, pastor? Aqui, vamos lá mais uma vez. Amém? Amém? Não é pela tua força que você vai conseguir vencer o deserto e nem as batalhas. Não é pela tua capacidade que você vai entrar em Canaã celestial. Não, tudo é Deus que vai prover para você. Quem crê nisso aí? Dão glória a Deus? O que nós precisamos fazer então, pastor? Para poder a gente não cair no deserto, não ficar aqui nessa desgraça. O que a gente precisa fazer? Não olhar para trás. Só isso, pastor? Só. Ah, não acredito. Pode acreditar. Amém? Por isso que Jesus falou que lembrai-vos da mulher de Ló. Mas abre aí Números capítulo 11. Já estamos encerrando já, gente. Capítulo 11. Já tem tempo, eu acho. Tem. Versículo... Acho que é 11:5. Deixa eu ver aqui, gente. Números 11. Isso. Versículo 4. Vamos lá. 4 e 5. Olha aqui. Olha o que diz aqui. E o vulgo que estava no meio deles, do meio do povo, lá no deserto, veio a ter grande desejo. Veio a ter o quê? Grande desejo. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará a carne a comer? Aí, olha o que eles falam. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos porros, e dos melões, e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Vamos lá para o versículo 10. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, para você ler esse capítulo todo, que é muito importante. O povo havia sido liberto lá da escravidão. Eles agora eram o quê? Livres. O que é mais importante na vida de uma pessoa? A comida, mas ela está na cadeia, ou ela está aqui fora trabalhando para conseguir comida? Hein? Ser escravo e comendo cebola e alho, ou ser liberto e trabalhando para comprar cebola e alho? O mais difícil Deus já tinha feito, meu Deus. Que é libertar aquele povo. E ainda estava dando maná. Eles estavam a caminho de Canaã, gente. Quem está entendendo aqui? Diga amém? Estavam a caminho de Canaã. Estavam libertos, eles podiam fazer o que eles quisessem da vida, agora estavam livres. Acordavam a hora que queria, dormia a hora que queria. Quem está entendendo aqui? Livre, a liberdade. O que nós ganhamos em Cristo Jesus foi a nossa liberdade das trevas. Quem está entendendo aqui? Então Jesus já libertou. Então está a caminho de Canaã. Mas olha só a cabeça deles. Primeira dificuldade, que não é dificuldade, desprezaram o que Deus estava dando, a liberdade, desprezaram o maná que Deus estava dando e sentiram saudade, grande desejo de voltar para o Egito. Quem está entendendo o perigo aqui?
A mulher de Ló virou estátua de sal. O que aconteceu com aquele povo? Pereceu todos eles no deserto. Aquela geração nenhum mentor. Então presta bem atenção no que eu vou falar para vocês aqui. Isso é para mim também. Você está caminhando no deserto, pode passar dificuldade, passar problema, cair, levantar. Deus vai fazer tudo isso para você. Enfrentar dificuldade, mas Deus vai colocar você na Canaã celestial. Mas você não pode ter saudade do teu passado. Se Deus sentir que aquilo que aprisionava você, que era uma desgraça, agora ficou bom? Não, gente, que doença mental é essa? Não, era ruim. E agora está ali, ficou bom? Não, pergunta, irmão, é alguma doença, alguma esquizofrenia? Me perdoa aí, né? Se for, tudo bem. Gente, algum surto psicótico? Estava preso, levando chibatada, construindo lá tijolo, né? O filho nascia, tomava e matava os filhos. Olha só. Aí ele está liberto, caminhando na direção de uma terra para eles darem para a família, ter liberdade. Ah, que saudade do alho. Que alho desgraçado é esse, gente? Hein? Eu nem gosto tanto de alho assim. Que cebola é essa? Tem gente que Deus já libertou de determinadas coisas e ainda fica com saudade. Então presta bem atenção. Você vai ter dificuldade igual eu tenho. Você vai ter luta igual eu tenho. Você pode cair. Você pode tropeçar. Você vai ter guerras, batalhas. Mas o teu coração jamais pode estar atrás. Tem que estar na frente. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? Amém? Amém? A mesma coisa que aconteceu com a mulher de Ló. Ficou estacionada, não foi para o monte. Morreu ali. Deus fala a mesma coisa com o povo. Se irou e aquele povo caiu todo pelo deserto. Outra geração que entrou. Mas aqui só tem a geração que vai herdar a Canaã celestial. Amém? Amém? Vamos olhar para frente, gente, em nome de Jesus. Vamos tirar do coração tudo aquilo que amarra, tudo aquilo que está tentando te trazer para o passado. Saudade do que passou, em nome de Jesus, acabou. Fala comigo assim, acabou. Já era. Glória a Deus, acabou, passou, vamos para frente, na frente. Amém? Então, é onde o Senhor quer levar a gente. Tá? Ele quer levar a gente para onde? Para um futuro melhor, para os seus propósitos. Então, o teu apego, igual a mulher de Ló, ao passado, não pode ser maior do que o teu compromisso com o futuro que Deus preparou para você. Quem crê nisso aí? Quem crê que Deus tem propósito na tua vida? Então, o teu apego ao passado não pode ser maior do que o compromisso que você tem com o futuro que Deus já preparou para você. Porque o propósito que Ele estabeleceu para a tua vida já existe. Você só está caminhando naquela direção. Amém? Glória a Deus. Quem quer essa vitória em Cristo Jesus hoje aí? Fala comigo assim, Senhor Jesus, eu entendi pela tua palavra que eu não posso pensar, voltar, sentir saudade do que o Senhor já me libertou, já queimou, já acabou. Nosso sentimento agora tem que ser para frente. Glória a Deus. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Sei que Deus vai estar, né, trazendo essas maravilhas para a nossa vida hoje. E hoje a gente vai pedir a Deus, Senhor, vai tirando aí do meu coração, da minha mente. Se passou, né? Se essa semana o diabo tentou trazer para a tua vida coisa do passado, esquece. Glória a Deus. Amém? Às vezes o diabo usa determinadas coisas que é muito interessante. Eu queria que você, nesse momento, quando você viesse aqui, você pedisse ao Senhor que você pedisse ao Senhor que realmente ajudasse você a formatar sua mente, seu coração, para projetar sua mente as coisas do presente e do futuro. Amém? Glória a Deus. Ah, teve frustração, dificuldade, então fica lá, acabou. Estava ruim, para que voltar? Ah, mas, poxa, eu tive uma batalha, eu consegui vencer. Glória a Deus, não volta para ver não, já acabou, está lá. Já matou o leão, volta não, deixa, já, o leão já está morto.
Glória a Deus. Acabou, está lá para trás. Seja uma derrota ou uma vitória, fica onde? No passado. Glória a Deus. Deus tem vitórias novas para você hoje. E amanhã mais ainda. Aleluia. Então vem aqui hoje no altar, falando: Senhor, eu quero que o Senhor tire do meu coração, da minha mente, tá? Porque o diabo às vezes tenta trazer, mas acabou. E você vai ver a luz brilhar mais ainda no seu caminho. Creia no Senhor, Ele tem coisa melhor para você. Amém? Então sai do seu lugar, se você deseja, e você vai sair daqui mais fortalecido do que nunca hoje, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus.